Olá, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos os queridos irmãos e queridas irmãs. Eu me chamo Anne e sou do Rio Grande do Norte, Brasil, e quero, junto com você, compartilhar da poderosa Palavra de Deus em nome de Jesus. Abra o seu coração. Este áudio está destinado à série de estudos sobre a restauração de Deus. Você sabia que Deus ainda pode mudar a nossa sorte? Ele ainda transforma sofrimento em vitória, tristeza em alegria, cativeiro em libertação. Quer saber mais? Vai lá no podcast, a maior plataforma online, e cadastre-se. A poderosa palavra de Deus abençoa também outras vidas. Curte e compartilha. Este é o áudio de número 1, onde daremos início a essa introdução, o motivo do cativeiro. E estarei usando em todos os áudios o texto dos Salmos 126, que diz: Quando o Senhor trouxe novamente restauração a Sião, nos sentimos como no sonho. Então se nos encheu de riso a boca e a nossa língua de alegres expressões de louvor. Até nas outras nações se comentavam: o Eterno fez maravilhas por este povo. Sim, realizações grandiosas fez o Senhor por nós. Por este motivo estamos felizes. Senhor, traze os nossos cativos de volta, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto de Neguebe. Os que em lágrimas semeiam, em júbilo ceifarão. Aquele que parte chorando enquanto lança a semente retornará entoando cânticos de louvor, trazendo seus feixes. Eu gostaria de iniciar falando sobre esse quando o Senhor trouxe novamente restauração. Porque Israel estava precisando de restauração. Aliás, você sabe o significado da palavra restauração? Restaurar é consertar. Deus é aquele que pode consertar o homem, consertar o seu coração. Quando você está cansado, triste, abatido, você pode ser restaurado por Deus. O sofrimento, ele não é para sempre. Por isso, fique ligado que o Espírito Santo vai ministrar o seu coração. O cativeiro da Babilônia, ou exílio da Babilônia, ocorrido no século 6 a.C., é um dos mais importantes da história da civilização do povo hebreu. Esse fato ocorre numa época em que a cidade da Babilônia, situada na atual Iraque, passa a instituir-se como um poderoso império na região do Oriente Médio, sob a pessoa do rei Nabucodonosor II. Além das fontes arqueológicas, as fontes dos livros históricos e proféticos da Bíblia, como os livros de Daniel, Ezequiel, Jeremias, Neemias e Esdras, são de importância para a compreensão dos acontecimentos que marcam este momento. A região da Palestina, considerada na tradição hebraica e judaica como a terra prometida na qual foi erguido o reino de Israel e suas províncias como Samaria e Judéia, passou a ser alvo da expansão dos impérios que se formaram na Mesopotâmia. Dois principais impérios foram os dos assírios e babilônios. O povo hebreu sofreu na mão deste povo que detinha o poder. Quando eles estiveram sob o domínio dos babilônios, eles então sofreram uma deportação forçada.
Precisaram sair da sua terra natal e se submeteram ao domínio dos babilônios e lá foram escravizados. Desses escravos, nós lembramos do profeta Daniel, cujo livro vai ter detalhes imprescindíveis para a compreensão de tal evento. A primeira e grande deportação ocorre no ano 598 a.C. E essa fase houve um saque no Templo de Jerusalém, mas não a sua destruição total. A destruição ocorre na segunda leva da deportação, que foi em 587 a.C. Ambas foram executadas a mando do então imperador Nabucodonosor II, responsável também por destruir e subjugar o Império Assírio que o precedeu. Os hebreus permaneceram no cativeiro até o ano 538 a.C., quando então o rei Ciro o Grande, o habilidoso imperador persa, consegue controlar toda a região medo-oriental. Ciro compartilhava de uma ideia política a respeito da cultura dos povos, onde ele permite que o povo hebreu retorne à sua terra de origem e restaure os seus costumes religiosos. Então é a partir desta conhecida concessão que Ciro faz com que o povo hebreu reorganize para a sua volta, inclusive reconstruindo o Templo de Jerusalém, como pode ser consultado nos livros bíblicos, a exemplo do livro de Esdras. Portanto, hoje nós queremos falar neste áudio 1 sobre os motivos do cativeiro babilônio. Esse tempo em que o povo judeu é levado cativo, um período muito importante na história, um período importante de restauração da nação judaica e um cumprimento também de profecia lá do Antigo Testamento, onde Deus usa a Babilônia como um agente de julgamento divino por causa do pecado de Israel. Exatamente. O motivo foi o pecado de Israel. E que pecado? O pecado da idolatria. O povo começou a adorar deuses pagãos e por isso se rebelou contra o seu Criador. Houve, na verdade, vários momentos diferentes durante esse período, quando os judeus são levados cativos para a Babilônia. Cada rebelião sucessiva contra o domínio babilônico, Nabucodonosor levava seus exércitos contra Judá, até sitiarem a Jerusalém por mais de um ano e matando muitas pessoas e até o ponto de chegar a destruir o templo do povo judeu, levando então milhares de judeus e deixando Jerusalém em ruínas. Conforme fora profetizado nas Escrituras, o povo judeu teria permissão para retornar a Jerusalém após 70 anos de exílio. E essa profecia, de fato, foi cumprida apenas anos depois. E os judeus foram autorizados a retornar através de Ciro, o rei medo-persa. Então, eles começaram a reconstruir a cidade e o templo. O retorno sobre a direção de Esdras levou a um reavivamento entre o povo judeu e a reconstrução total do templo. Sob o reinado do rei Nabucodonosor II, o Império Babilônico se espalhou por todo o Oriente Médio e o rei Jeoaquim de Judá foi forçado a submeter a ele, tornando-se um vassalo do rei Nabucodonosor. Foi durante esse tempo que Nabucodonosor levou muitos dos melhores e mais brilhantes jovens de cada cidade para o cativeiro, inclusive o Daniel, Ananias, conhecido como Sadraque, Misael, conhecido como Mesaque, e Azarias, também conhecido como Abed-nego. Depois de 3 anos servindo a Nabucodonosor, Jeoaquim de Judá se rebelou contra o domínio babilônico e mais uma vez se voltou para o Egito em busca de apoio. Depois de enviar seu exército para lidar com a revolta de Judá, o próprio Nabucodonosor deixou a Babilônia em
598 a.C. para lidar com o problema, chegando em Jerusalém por volta de março de 597 a.C. Nabucodonosor então sitia Jerusalém e toma controle da área, saqueando e levando consigo o filho de Jeoaquim, que é e também toda a sua família e quase toda a população de Judá, deixando apenas os mais nobres da terra. Essa história também aparece em 2 Reis, do 24, o capítulo 24, do 8 ao 16. Nessa altura, obviamente, Nabucodonosor, ele designa o rei Zedequias para governar como seu representante sobre Judá. Mas depois de 9 anos e ainda não tendo aprendido a lição, Zedequias lidera Judá em rebelião contra a Babilônia uma última vez. Influenciado por falsos profetas e ignorando todas as advertências de Deus contra o pecado, profetizado inclusive por Jeremias, Zedequias decide unir-se a uma coalizão que estava sendo formada por Edom, Moabe, Amon e Finícia em rebelião contra Nabucodonosor. Profecia esta que está em Jeremias 27, do 1 ao 15. E isso resultou que novamente Nabucodonosor então sitia Jerusalém. E Jerusalém cai de vez em julho de 587 ou 586 aproximadamente antes de Cristo. E Zedequias é levado cativo também para a Babilônia depois de ver seus filhos mortos diante dele e então seus olhos arrancados. Segundo Reis, capítulo 25. Nesse momento, Jerusalém foi devastada, o templo destruído, todas as casas foram queimadas e a maioria do povo judeu já estava em cativeiro uma vez mais. E Nabucodonosor deixou um remanescente de pessoas pobres para servirem como agricultores e lavradores, segundo Reis 25:12. Lá em 2 Crônicas, nós também vamos ver a maior parte do tempo em que leva a queda do Reino Norte e de Judá, que eles também cobrem ali o cenário de destruição de Jerusalém pelo rei Nabucodonosor e o começo desse cativeiro babilônico. Lá em Reis e em Crônicas vamos encontrar esses relatos. Jeremias como um profeta deste tempo que antecedeu e revelou pelo Espírito de Deus a queda de Jerusalém e o seu exílio. Ezequiel, Daniel foram também homens que estavam sendo usados por Deus naquele período e que também estavam no exílio. Esdras lida com o retorno dos judeus como prometido mais de 70 anos por Deus, antes dos profetas ali anunciarem. Ele lida então com os judeus como prometido pelo Senhor, que eles haveriam de passar aquele período. O livro de Neemias, inclusive, também cobre esse retorno, inclusive a reconstrução de Jerusalém pós-exílio, onde o cativeiro terminou. E o cativeiro babilônio, ele teve um impacto significativo sobre a nação de Israel, porque o povo retorna à terra. Nunca mais seria a mesma terra. Corrompida pela idolatria, corrompida pelos falsos deuses das nações vizinhas, houve um reavivamento entre os judeus. E isso marca o retorno do povo de Deus e a reconstrução do templo. Relatos que estão narrados em Esdras e Neemias. E Deus, então, volta a livrar o seu povo das garras do inimigo. Olha como Deus, ele sabe o início, o meio e o fim de qualquer história. Qualquer história. E eu gostaria de deixar esta introdução, mas também a reflexão neste primeiro áudio. O pecado da apostasia. A falta de fé nos leva a dar o lugar para qualquer outra coisa que não seja Deus. A palavra vai dizer que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Cristo. Quando nós, em um período de trevas,
nos afastamos da escuta, seja não necessariamente a fala em um áudio, mas o ouvir a palavra de Cristo ministrada ao nosso coração por meio da oração, por meio do Espírito Santo, por meio de uma cobertura espiritual, por meio de uma igreja, qualquer que seja o recurso, poderemos dar lugar no nosso coração a qualquer outra coisa que não seja Deus. E, portanto, há algumas causas, alguns motivos para o qual o povo de Israel foi bater neste cativeiro. A pergunta que eu faço para você, você sabe qual é o motivo de todo o seu sofrimento? A Bíblia vai dizer que o maior motivo é o pecado, obviamente. Mas o pecado, apesar de ser a natureza do sofrimento humano, ser o pecado, nós muitas vezes estamos sofrendo fruto de coisas que nós mesmos causamos. Exatamente. Por vezes, outros nos causam esse sofrimento, por outras vezes, o próprio inimigo das nossas almas causa esse sofrimento e outros sofrimentos. O nosso Deus, ele também permite por várias razões para que nós venhamos a ter a nossa fé testada e provada. Porém, Deus a ninguém tenta, ele nos prova, né? Nós, quando somos tentados, não somos tentados por Deus, somos tentados pelo mal. Então, Deus, ele vai provar a nossa fé sempre com a finalidade de nos aprovar. E a reflexão deste áudio hoje é: você sabe identificar qual é a causa do seu sofrimento? Talvez você responda: Anne, não faço a mínima ideia. Mas talvez você automaticamente venha à sua mente de que tenha sido você o culpado, os outros o culpado, ou você identifique que tem uma ação maligna espiritual ou até mesmo um processo de Deus na sua vida. Independente da situação, eu quero convidar você agora a pedir a Deus misericórdia sobre sua vida, independente do motivo, porque este áudio fala de restauração, fala de conserto. E eu quero pedir para que o Espírito Santo venha, em nome de Jesus, a fazer isso agora na sua vida, no seu coração, no seu interior. Vamos orar? Pai, em nome do teu Filho Jesus, eu quero neste momento, Pai, pedir que o Senhor anule e repreenda toda a força do pecado. Ó Pai, eu quero te pedir perdão, que o Senhor possa, em teu nome, Jesus, pelo teu poder, que o Senhor possa perdoar os pecados do teu povo, as iniquidades e as transgressões do teu povo. Perdoa a apostasia, a falta de fé, a incredulidade, que o Senhor destrua todo altar, Senhor, que foi erguido a outros deuses e que o Senhor perdoe-nos pelo afastamento do Senhor. Sabemos que o Senhor tem promessa de restauração, o Senhor tem promessas de conserto e nós sabemos a causa do nosso sofrimento. Se ainda não identificamos, que o teu Espírito nos ajude a identificar a causa deste sofrimento, para que pelo nome do teu Filho Jesus venhamos a ser restaurados. Pai, quer tenha sido a gente, que o Senhor nos perdoe, quer tenha sido os outros, que o Senhor possa perdoá-los. Se for de ordem do inimigo, pelo teu nome e pelo teu poder, os faça recuar. E se é permissão tua, Senhor, tenha misericórdia de nós. Quer seja da forma que for, Pai, em teu nome pedimos a tua misericórdia e a tua atuação, para que nós venhamos em teu nome ser restaurados. Em nome do teu Filho Jesus, esta é a minha oração e a minha petição. Em nome de Jesus. Amém e amém.